você tem o headset, né, que é a concha, e tem o fone mesmo que entra, né, na orelha, tá? Que tem com fio, tem sem fio. Hoje a gente já tem até um fonezinho que é via óssea, né, que é por trás, que pega no ossinho aqui, né, esse ossinho da mastoide, né, que você pode ouvir pelo osso, digamos assim, porque também transmite o som, tá? Então todos eles imprimem risco sim na sua audição, tá? Então, eu já fiz outros vídeos dando as dicas de como usar o fone de ouvido. Não é proibido absolutamente você usar o fone de ouvido. E foi uma realidade muito grande enquanto durou essa pandemia, graças a Deus, né? Que já foi, mas as pessoas estavam usando demais o fone de ouvido, aula, filme, diversão ou não, trabalho, né? Então, assim, era uma diária de você ficar usando horas e horas o fone de ouvido. Certo? Então, de novo repito, é proibido usar fone de ouvido? Claro que não, mas você tem que usar o fone de ouvido sabendo como usar para não lesar a sua audição, certo? Se você usa um fone de ouvido muitas horas e muito alto, ele vai lesar a sua audição, ele vai lesar a cóclea, as células que ficam dentro da cóclea e, consequentemente, a sua audição diminui, certo? Pode diminuir por trauma acústico. Isso pode ser ao longo de um tempo, ou a depender da intensidade, ou até de um acidente que você ligou e já estava muito alto, né? Aí você pode ter até um trauma acústico mesmo agudo, uma perda súbita aí por trauma, tá? Então, como evitar essas coisas? Você pode usar o fone de ouvido, não ultrapassar jamais 2 horas de uso, ou seja, a cada 2 horas, seja na academia, seja para trabalho ou estudo, qualquer uso de fone para diversão ou não, você não pode ultrapassar 2 horas, tá? Então, a cada 2 horas, você dá um intervalo de pelo menos 5 minutos. Você tira o fone de pelo menos 5 minutos. Ah, eu estou trabalhando, eu não posso tirar. Então, você faz isso de maneira revezada, desculpe. Como é que você faz isso? Você, antes das 2 horas, você tira, logo antes, um pouco antes das 2 horas, você tira 5 minutos de uma orelha e depois você faz essa troca, você bota na outra orelha e tira de uma orelha. Então, tem que dar intervalo entre esses usos e a média, né, é de 2 horas, certo? Pronto. Que é mais? Que orientação outra? Ah, eu boto 2 horas, mas eu posso ouvir em qualquer intensidade. Não, Nanina, não. Porque quanto maior o som, maior o risco de lesão de célula ciliada, de cóclea e perda auditiva, certo? Então, o que é que você não pode fazer? Você não pode ouvir ele maltão, botar todo o som do mundo na sua orelha, não pode, gente, certo? Você tem que usar o quê? Não ultrapassar a metade. Lembre de que o máximo que você pode utilizar é a metade daquela potência do aparelho. Hoje, alguns celulares até já avisam, olha, aqui é uma área de perigo, as pessoas ignoram, né? Aqui é uma área de perigo, já pode dar lesão da sua audição. Então, você tente não ultrapassar, tente ficar dentro da área segura para as orelhas, tá? E a média estipulada é a metade da potência do aparelho que você, por acaso, estiver usando, certo? Outra coisa, dormir com fone de ouvido também não deve. Porque se eu acabei de dizer que você não pode ultrapassar 2 horas, você, a não ser que você bote um despertador para acordar a cada 2 horas para tirar 5 minutinhos, botar e dormir de novo, né? Isso não vai acontecer. Então, não é saudável, inclusive. Então, você não deve dormir com fone de ouvido. Você pode, quero dormir com uma musiquinha no ambiente, em qualquer lugar, até você pode botar o fone de ouvido próximo a você, claro, numa altura interessante, né? Interessante que eu digo saudável, não demais, porque no silêncio da noite você ouve um fone de ouvido fora da sua orelha, tá? Então você pode fazer isso, ou até ele estéreo mesmo nas 2 orelhas, no travesseiro em algum lugar, tá? Do lado, ou seja, não pode estar dentro da orelha, porque é pior. E, claro, mesmo do lado, não botar ele alto, já falei, não botar ele alto, certo? Se você me perguntar assim, ah, doutora, o fone de ouvido que não tem fio, sem fio, é melhor? Ele é mais prático, claro que ele é mais prático, mas ele é tão lesivo à audição quanto. E tem um detalhe, lá atrás, alguns anos atrás, os fones de ouvido, você botava e quando você aumentava, você sentia a intensidade do som. Hoje os fones de ouvido, eles estão com a tecnologia maravilhosa.
Você bota, então você ouve estéreo, você não sente a agressão à sua audição, que é como se ele não tivesse tão alto, e ele é um diluído ali naquela perfeição da qualidade do som, né? E aí você ouve como se fosse estéreo, você ouve, né, quase como se você não tivesse com fone de ouvido, como se você estivesse ouvindo música ao fundo, né? Um fundo musical, mas não. Então ele vai lesar a sua audição do mesmo jeito se você não observar essas observações que eu acabei de fazer, ok? Pronto. O fone que você usa via óssea. A via óssea também é uma transmissão sonora, né? Via óssea você não tem a via aérea, você também lesa de uma forma diferente, certo? Precisa de um tempo de um som maior, mas você também lesa, porque você está levando o som para dentro dessa cóclea, só que a transmissão, ao invés de via aérea, como a gente chama, né? Via orelha lá dentro, o habitual, a gente está fazendo a transmissão via som. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se você trabalha em indústrias e trabalha com barulho, né? Barulho que você está ouvindo no ar, então você bota o seu protetor. Às vezes você precisa fazer o plug junto com o abafador, não é isso? A depender da intensidade do som que você se submeta, tá? E aquilo ameniza e você minimiza o risco de perda auditiva ou anula esse risco de perda auditiva. Pessoas que trabalham com aparelhos que vibram, por exemplo, no asfalto que vibra, as serras que você está pegando, existe a vibração que vai para você, devagarzinho, por mais que você use a proteção, você também corre o risco de sofrer essa lesão, então você tem que ter uma carga horária diária também diminuída, né? Porque claro que já existe essa coisa legal de horas de trabalho versus exposição a som, então isso já faz parte, mas eu estou só lembrando a vocês que a parte óssea também pode lesar a audição com parâmetros diferentes, mas também pode lesar a audição. Então, esse fone de ouvido que é via óssea, ele não é inócuo, ele pode lesar sim também, é mais demorado um pouco, mas ele também pode. Então, ou seja, tome o cuidado, se previna, certo? Proteja a sua audição, certo? Lembrar também o seguinte, se você está numa festa, né, desavisadamente ficou do lado daquela caixa de som potente e alguém ligou aquela caixa de som e você estava bem do lado e bah, né? Então esse trauma acústico, lembrar que a orelha interna, chamado caracol do ouvido, engloba o quê? A cóclea, que é a audição, e o labirinto, os 3 anéis do labirinto, que é o do equilíbrio, né? A gente tem uma cóclea em cada lado e 3 anéis labirínticos de cada lado, certo? Então, esse som, se ele for muito alto, se ele for abrupto, ele também pode lesar o seu labirinto. Então, você pode terminar, não só terminar tendo, né? Manifestar a perda auditiva, zumbido e tontura, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre barulho, sobre trauma acústico, mas principalmente sobre fone de ouvido. Então, vamos ter muito cuidado com o uso do fone de ouvido, não é absolutamente proibido, mas a gente tem que saber usar como tudo que a gente faz, cuidando sempre da nossa saúde, do nosso corpo, que é a nossa responsabilidade. Ok, pessoal? Beijo, até a próxima!